É o Evangelho, gente. E eu quero que você olhe aí o nosso tema de hoje. Olha o tema. Nossas escolhas são baseadas em quê? As nossas escolhas. Egoísmo, trauma, oportunismo, pertencimento e desinformação. Você pode repetir comigo? Está aqui na palavra. Repita comigo. De onde vêm as nossas escolhas? Resposta: vem do nosso egoísmo, vem dos traumas que a gente sofreu e que mudam nosso olhar, nossos sentimentos, emoções, escolhas. Vem dos nossos oportunismos, que mesmo muitas vezes não concordando, dizem é a melhor chance que eu tenho de ganhar, de aparecer, de ter relevância, de ser validado. São as minhas escolhas. Muitas vezes não tem nada a ver com certo, errado, caráter, verdade, mentira, luz, trevas, nada. Oportunismo, pertencimento. Eu vejo muita gente que diz, não, eu não concordo com nada, mas os meus amigos estão lá. Então eu fico, porque senão eu me despertenço. Eu não sei viver sem uma turma, uma curriola, um grupo, uma tribo. São pessoas assim que, sem torcida organizada, elas não conseguem torcer sozinhas em casa. Parece que vão infartar, que não são ninguém. Tem que ter um grupo alucinado ao lado, gritando as mesmas coisas. E a desinformação, que é geral. Porque, em geral, normalmente, para a pessoa se tornar desse jeito, ela precisa ser completamente desinformada e alienada. A pergunta é por quê? E de onde vem isso? É claro que desinformação vem de todos os lados, vem inclusive da contra-informação, das fake news, que não foram inventadas agora. O mundo tem sempre uma história, narrativas paralelas. Você lê na Bíblia a narrativa de Abel, mas fora da Bíblia tinha a narrativa de Caim, que era diferente. Você tem a narrativa de Lameque, pai de Noé. Mas você também tem a narrativa do Lameque, da descendência de Caim, que foi um dos grandes assassinos casuais, por qualquer razão, daqueles mesmos dias. Você tem o tempo todo narrativas do que houve e narrativas do que se construiu. Você tem a narrativa de Davi e de Golias. Mas entre os filisteus, a narrativa deve ter sido outra, completamente diferente. E assim em todo lugar. Jesus ressuscitou dos mortos. Eu vivo por meio dessa fé. Mas os judeus, mesmo dessa geração, eu tenho muitas pessoas amigas que se casaram com judeus, especialmente mulheres brasileiras que se casaram com judeus, até da minha família, e não aguentaram 5, 6 anos. Porque no início, vem que você vai ser bem recebida. Depois de um tempo, a pessoa tinha que negar Jesus, tinha que dizer que a ressurreição foi um embuste, que os ossos de Jesus estão perdidos em algum lugar em Jerusalém, que essa ressurreição é o maior malogro da história humana. E aí a pessoa da minha família falou, não, para mim não dá, cara. Desculpa, eu me casei e não foi essa a condição. Então, eu estou dentro das condições propostas, agora não me propõe essa que não vai dar. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa amada como uma filha, para mim. Aí falando de um judeu dando em cima e querendo, você vai ser minha próxima esposa, não é nem a minha esposa, já é a próxima, porque já houve outras.
falei, minha filha, não entre nessa. Vai acontecer isso, 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 isso. E não vai ficar assim. Você vai morrer ou vai sair correndo daqui a poucos anos. Morrer, que eu digo, é de angústia, de depressão, de anulação, de negativização da sua identidade, da sua autoimagem, da sua autoestima. Você vai ter que virar ele e você não vai suportar, não entre nessa. Então, por que eu estou dizendo isso? É porque pessoas se submetem às coisas mais variadas por razões diferentes, sentimentos, emoções, tesão, conversa, lábia, um monte de coisas. Mas tem outras, ou mesmo desinformação, ignorância do contexto, mas tem outras dimensões presentes em cada escolha nossa. Cada escolha nossa. Eu nunca escolho nada sozinho. Quando eu vejo, às vezes, alguns ateus conversando comigo, a primeira coisa que eles colocam é o suposto choque entre toda a bondade de Deus versus a calamidade humana e o livre-arbítrio do homem. Aí eu digo, mas o que você queria? Que o homem fosse um teleguiado? Ah, não, teleguiado não. Mas que Deus não deixasse nada de ruim acontecer com a gente. Eu digo, então ele teria que ser um teleguiado para sair sendo desviado. O mundo tinha que ser uma artificialidade, a pedra vem caindo, aí um anjo corre e dá um tapinha nela, desvia para a lateral da quadra, ou qualquer coisa, é um mundo de fantasia que vocês querem, em nome de não poderem crer num Deus que dá liberdade fenomenológica à criação para ela se manifestar, explode quando chegar ao ponto de combustão, esfria quando perder o calor, tudo acontece, o universo é cheio do acaso provocado pela causa divina. Mas vocês não entendem nem isso. E você está falando que advogando o livre-arbítrio? Ninguém tem livre-arbítrio na face da Terra. Eu tenho que lutar todo dia para ter o máximo que eu consiga de livre-arbítrio. Você também. Porque se você viver sem lutar em favor do seu livre-arbítrio, você é escravo intrínseco e automático. Olha aqui para mim, presta atenção, hein? Se você não lutar todo dia, mantendo a sua consciência, checando as suas escolhas e as suas motivações, você entra na vereda da escravidão sutil sem perceber absolutamente nada, pensando que está exercendo o seu livre-arbítrio. E não está. Você só está com a ilusão de liberdade. A Bíblia não nos deixa enganado em nenhum momento, nem no Velho Testamento, muito menos no Novo. No Velho, ainda tem menos alusões às lutas dimensionais do ser humano. Por exemplo, quando Caim começa a conceber aquela vontade maluca de matar o irmão por inveja, por ciúme de Deus na vida dele, na vida de Abel, ele vai ficando com ódio, o rosto dele vai mudando, vai empedrando. E Deus fala com ele. Deus fala ao coração de Caim. Caim, porque anda desfigurado e descaído o teu rosto? O pecado jaz à tua porta. Está aí na porta o pecado da tua casa. Aí olha como é a expressão hebraica. Não é tenta vencê-lo, luta contra ele, faz o teu melhor. Não, no hebraico é uma ordem, um imperativo. Domina-o. O pecado está à porta. Domina-o. Porque se você não encarar
e encarar para dentro, porque o pecado que está à porta não é uma porta do lado de fora, é a porta do meu ser, do meu coração. Ele quer entrar, domina-o. É o que o Velho Testamento coloca sempre o homem como responsável. O Novo Testamento responsabiliza inteiramente o homem. Também, ser humano. Quando eu digo homem, não vamos cair na guerra feminista de eu ter que explicar todos, todas, todes. Pelo amor de Deus, vamos facilitar a vida. O ser humano, as pessoas, todas pecaram, de qualquer gênero ou natureza, e todas carecem igualmente da glória de Deus. Todas são responsáveis pelas suas próprias ações, umas mais, outras menos, porque cada um é julgado segundo a luz que teve, não segundo a luz que não teve. Cada um é julgado pelo conhecimento que tinha, pelo que sabia, não pelo que não conhecia e não sabia. Por isso se diz que os pecados da ignorância são perdoados. Mas aquele que sabe e transgride vai ter que lidar com a consciência da sua transgressão como culpa e vai ter que provar os salários da sua própria transgressão na própria vida. É inescapável. Tanto mais consciência quanto eu tenha, mais isso será realidade para mim. E para mim essa é uma realidade avassaladora. Eu conhecia a Deus demais, mais do que a maioria das pessoas. Eu fui brincar de dar uma vacilada em 98. Olha o amor de Deus. A minha calamidade foi do tamanho da paixão de Deus por mim. Fui tentar brincar de dar uma derrapada em 98 e a calamidade que caiu sobre mim foi maravilhosa. Me contou a história da gravidade inescapável do amor de Deus por mim. E olha eu aqui, mais feliz do que nunca, pelo esmagamento da graça de Deus para me levantar, ressuscitado de entre os mortos. Mas no Novo Testamento tem mais do que tão somente a exortação: domina-o, que está sobre mim também, controla. Pende para o lado certo, escolhe o bom pendor. Como Paulo diz em Romanos 8, 1 e 2. Escolhe o bom pendor. Verso 3 de Romanos 8, ainda é mais explícito. Escolhe o bom pendor, penda para o lado certo. Busque pendular na direção do amor, do fruto do Espírito, das escolhas não egoístas, do altruísmo, da fidelidade, da misericórdia, da compaixão, da justiça, do domínio próprio, da alegria do bem. Penda nessa direção para que você tenha chance de ser humano e de aprender a fisionomia de Cristo no coração e nas práticas da sua vida. No entanto, apesar de dizer isso, o Novo Testamento não para aí. O Novo Testamento nos leva para outras dimensões. Aqui, como em Efésios diz, eu não vou ler o texto todo, eu vou só marcar as dimensões. Primeiro, começa dizendo que nós, do jeito que estamos e que vivemos, somos apenas máquinas solares. A gente vem ao mundo como máquina solar, como gente funcional, tem cérebro inteligente, tem uma alma animal sofisticada. Todo animal tem alma, tem a força vital, chamada de alma, no hebraico nepas. Mas essa é uma força que no Velho Testamento está presente em todos os animais, em todas as coisas vivas tem alguma natureza de resposta de ânima ou de ânimos presente, o que caracteriza uma dimensão almática do ser.
Mas nós, humanos, temos uma percepção psíquica infinitamente mais sofisticada. Mas nós, Paulo diz, Jesus diz, quando ele convida um homem para segui-lo, o homem diz: deixa-me primeiro esperar meu pai morrer, para eu sepultá-lo depois que ele morrer. Aí Jesus disse: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Ou seja, ele olhava em volta, ele só via gente morta. Todo mundo morto, funcional, trabalhando, casando, tendo filhos, pagando imposto, sofrendo, ou tendo alegria. Mas, como diz Paulo em 1 Coríntios 2, são apenas bonecos de carne, a expressão de Paulo, robôs de carne, plena funcionalidade. Mas, como Jesus disse, são mortos sepultando seus mortos. Como Paulo diz, são mortos em delitos e pecados, mesmo sendo funcionais. Está aqui no verso 1 do capítulo 2. Todo homem que não foi ativado, toda mulher que não foi ativada, toda criatura humana que não foi ativada pelo acolhimento da verdade, não foi ativado pelo abraçamento do amor, não foi ativado pela consciência do arrependimento, não foi ativado pela certeza de que existe uma graça maior do que a nossa transgressão na vida, que não foi ativado pelo sopro simples do Espírito de Deus. Paulo diz que continua a ser um dos mortos sepultando seus próprios mortos, continua a ser um ser que existe morto. Tem existência? Tem. Vota, é cidadão? É. Mas não tem o entendimento do Espírito. O Espírito está anulado. A transcendência está suprimida. A percepção do imponderável está acachapada, esmagada no ser dele. Não existe esse antenamento para a captação das dimensões do espírito. É só uma vida, como eu digo, há 50 anos, que vai do berço à sepultura, e nada além disso. É só o que cabe entre o nascer e o morrer, que é a vida dessas pessoas, na linearidade do espaço-tempo, do espaço e do tempo, aqui na história humana, nesse horizonte imediato. É só isso que é a vida de certas pessoas, da maioria das pessoas, quem sabe até da sua pessoa. Aí Paulo diz, olha, enquanto a gente vivia assim, a gente estava morto. Nosso passado, sem o ativamento do Evangelho, era uma existência morta. Foi a que a gente viveu e andou nela antes. E que, como é que a gente andava? Eu vou ter que ler de trás para frente para fazer um sentido existencial maior, mas você pode ler como Paulo escreveu, de fora para dentro. Eu sempre prefiro de dentro para fora, porque Jesus disse que tudo começa no coração humano, em Romanos 7. Então, para mim, é uma questão de organização pedagógica do fenômeno existencial e espiritual. Começa aqui, no final do verso 3, quando Paulo inicia dizendo: todos nós andamos outrora, aí ele começa com o que está no cerne, conforme os nossos pensamentos, as nossas elaborações. Por outro lado, as nossas elaborações eram provocadas pela vontade da carne, aquela vontade de comer, aquela vontade de ter mais, aquela vontade de ter tudo, aquela vontade de ter todos os prazeres, aquela vontade de saber como é que são todos os poderes de dominação,
aquela vontade de realização de todos os caprichos, aquela vontade de supremacia, de fama, de grana, de dinheiro, de posse, de importância, de validação, pela qual a gente está disposto a acompanhar toda a relativização. A gente negocia até a alma. A gente esquece da mãe, da mulher, dos filhos, dos irmãos, para alcançar esses objetivos. Dizendo, não, depois eu cuido dos que eu precisava ter cuidado, mas agora é hora de cuidar de mim mesmo. Vontade da carne, que muda os pensamentos todos. É por isso que a tua mãe diz, o que aconteceu, meu filho, minha filha? Eu não te conheço mais. Tua mulher diz para tua mãe, eu não sei o que houve com fulano, ele ficou irreconhecível. Teus filhos não sabem mais quem você é. Mamãe virou outra pessoa. Meu irmão, cara, parece que nem foi criado na mesma família que eu, virou outra pessoa, outros pensamentos. Quantas famílias se dividiram nos últimos anos e passaram a se odiar por causa de ideologias político-religiosas, ódio, carne. Toda essa guerra que você vê aí de uns contra os outros, os gritos de guerra em nome de Jesus dentro da igreja, é tudo carne, carnalidade. São bonecos de carne, sem nenhum discernimento espiritual. Não passam de máquinas solares. E os seus pensamentos são o subproduto desse desarranjo de falta de lógica, lógica emocional, lógica de coeficiente de inteligência, lógica de sabedoria espiritual, porque o espírito está morto. Lógica, falta tudo, só existe pulsão. Só pulsão, como uma água viva que vai de impulso em impulso, sem nem saber a direção, vai no fluxo da corrente. E aí vem a corrente. Paulo diz, todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. É esse fluxo, essa tendência que está em nós por causa da maioria. Porque a gente tende, quanto menos lucidez pessoal, quanto mais consciência de Deus em si, quanto menos a mente de Cristo me habita, quanto menos eu tenho o coração do amor de Deus, que não é amor por Deus, porque não existe amor por Deus que não se transforme imediatamente em amor pelo próximo. Não é pelo próximo que virá, é pelo imediato. É por qualquer um, por todos. Sem esse amor não existe isso. E aí ele vem e diz, outrora andastes na corrente, segundo o fluxo, a maioria, ou um grande grupo, ou o seu grupo, ou o grupo que lhe influenciou, que lhe fez a cabeça. Não teve nada a ver com a sua ponderação. Você ouviu, ficou sugestionado, condicionado, sofreu até lavagem cerebral. E que curso deste mundo é esse? Ora, Paulo diz que é aquele que é alimentado pelo diabo, por Satanás, que é o príncipe deste mundo, conforme Jesus disse. É tão poderoso que ele disse a Jesus, todos os poderes políticos, econômicos deste mundo, militares, me foram dados. É o poder da guerra, do ódio, da disputa, da competição. Eu atiço o egoísmo, o narcisismo, o desejo de domínio, de prevalência, de messiado, de messianidade, de divindade, das pessoas surtadas que acham que são divindades
no meio da sua geração para controlá-las e para conduzi-las, e não sabem que estão sendo habitadas, dirigidas, levadas, possuídas pelo príncipe da potestade do ar, pelo príncipe das dimensões invisíveis, que atua mediunicamente. O cara não tem que estrebuchar, não tem que nada disso. A verdadeira mediunidade é tão sutil. É tão sutil que ela se mistura com os pensamentos que o indivíduo pensa que são dele. E aí ele começa a proclamar os pensamentos do diabo como se fossem dele. E ele chega até a proclamar os pensamentos de Satanás em nome de Jesus. E você pensa que o pensamento não sai? Sai sim. Porque o diabo ensinou isso tentando a Jesus. Tentando a Jesus em nome de Jesus. Tentando em Jesus em nome do Pai. Tentando a Jesus em nome da filiação de Jesus com Deus. Tentando a Jesus em nome da Bíblia. Em nome do Salmo 91. E no fim abrindo o jogo, dizendo, olha, tudo desse mundo me foi dado. Por isso Jesus o chama de príncipe deste mundo. E Paulo de príncipe da potestade do ar. É do espírito que atua, é uma atuação. Ele penetra, é sorrateiro. Ele e a sua legião de idênticos entram, penetram, se transformam na matrix do pensamento da pessoa, da ideologia, dos modos, das ações. Você nunca vai estremecer, nunca vai estribuchar, nunca vai revirar o olho, mas você está completamente sob sujeição satânica. Levantando a mão em nome de Jesus, ele não liga, ele não se importa, Satanás, não tem nenhum ciúme disso. Na realidade, ele adora. Não esqueçam de que ele caiu e virou Satanás na presença de Deus, no trono da glória, não foi num lugar horroroso, não. O lugar onde a gente mais tem possibilidade de virar diabo é supostamente diante do trono de Deus. Quando a gente surta e acha que recebeu poderes divinos para representar a Deus no meio dos homens, a gente já vem para os homens como diabo, sem sentir. Essa mediunidade que está na cabeça dos pastores, dos bispos, dos padres, dos apóstolos, falando mentiras, enganando, mentindo deliberadamente, inventando satanases. Aí você tem a carne, que alimenta os pensamentos, que são, por seu turno, provocados dioturnamente pelas forças invisíveis do príncipe da potestade do ar, que mantém uma relação de canal aberto, mediúnica, atuando o tempo todo, ininterruptamente, na mente, na alma, de modo que vale o que eu disse no início, se você não vigiar, buscando ver se o seu arbítrio está livre, obedecendo o Evangelho em Cristo com consciência, porque se não estiver, ele já é escravo sem saber do príncipe da potestade do ar. Eu quero ser rápido, e aqui em Efésios 6, Paulo fala dessas camadas que trabalham junto com o príncipe da potestade do ar, que são principados regionais ou nacionais, e eu tenho base bíblica, histórico, teológica para provar para você que esses principados atuam sobre nações, povos, regiões e culturas, e eles se alimentam do processo histórico, político, cultural, militar, dos embates humanos, da loucura das sociedades, da adoração dos deuses do ódio e da perversidade,
Eles se alimentam disso, esses principados, e eles se aculturam, de tal modo que os espíritos do Gadareno, quando expulsos, pediram a Jesus em Marcos: não nos mandes para fora desse país. Porque ali eles já tinham quase 400 anos de aculturamento, e eu não tenho tempo para explicar qual foi o aculturamento. A gente vê o tempo todo: não nos mandes para o abismo, não, porque eles gostam de não perder a sua casa, como Jesus ensinou, a casa que eles habitaram, eles querem voltar para ela. E os principados fazem isso numa escala nacional, coletiva, cultural. As potestades, que no grego é a palavra exousia, são autoridades do mundo espiritual para o bem, mas Paulo aqui está falando daquelas que usam essa autoridade, usam esses layers, essas camadas multidimensionais, são verdadeiros anéis de Saturno do mal em volta da gente, usam isso contra nós. Nossa luta é contra, portanto, esses déspotas, que aqui são chamados de dominadores, mas que na realidade é uma alusão a arcanjos, a forças espirituais elevadíssimas, a personalidades de outras dimensões do mundo pneumático, do mundo espiritual do mal, que habitam as camadas que aqui são chamadas de regiões celestes, que na nossa linguagem seriam camadas e camadas e camadas dimensionais focadas na conquista e na guerra pela mente humana. A grande guerra não é dentro do planeta, aqui tem guerra demais, mas a maior guerra acontece nesse mundo invisível. E os crentes estão pensando que ao defenderem as causas do diabo, as causas do ódio, as causas do preconceito, as causas do racismo, as causas dos brancos, as causas dos europeus reformados, as causas das teologias do século XVI, as causas supostamente mantidas em relação com dogmas divinos, que são só criações humanas do laboratório teológico, do alquimista Calvino e de vários outros, ficam pensando que isso é palavra de Deus, mas só alimenta o ódio, o exclusivismo, o supremacismo, o fatalismo, o eletismo kármico, um monte de perversidades. Chegam até a dizer que Jesus não morreu na cruz por todos, mas só por aqueles pré-eleitos, que são eles. E os crentes não querem saber de nada, os outros menos cultos. Só querem saber o seguinte: quem é que está prometendo televisão, rádio, templo novo, isenção de impostos, isenção de dízimos, de taxas para o governo? Quem é que está prometendo maior poder para os nossos pastores e bispos? Quem é que vai diminuir o poder dos nossos antagonistas e aumentar o nosso poder humano, terreno, político, em nome de Jesus? Pode gritar o nome de Jesus até ficar rouco. Jesus vai dizer: eu não sei que oração foi essa, eu nunca te ouvi, meu filho. Você pedia só o que me desagradava. Você orava pelo que me transtornava. Você chamava de minha vontade aquilo que eu abominava. E você pensa que só porque você usou um nome humano, que milhões de outras pessoas da Terra também têm o nome Jesus, você acha que eu atendo a esse apelido? O meu nome é o meu caráter. Você não precisa nem usar meu nome, mas se você souber que eu sou santo, 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 se você souber que eu sou amor, verdade, justiça, paz, compaixão, longanimidade, bondade, misericórdia, fidelidade, domínio próprio, mesmo que você não saiba o meu nome, mas se você olhar para o céu com essa expectativa, você está falando comigo.
Mas se você grita o meu nome o tempo todo e você não vive nada disso, você se alimenta dos dutos do ódio, dos messias da sua raiva, você pode gritar, fazer a maior reunião de oração, vocês vão gritar para o vento e haverá uma legião de demônios aplaudindo o ódio de vocês, mas os meus anjos estarão ausentes e a minha presença não validará o ajuntamento da iniquidade de vocês. Senhor Jesus, eu falei o que eu acordei com a certeza de que tu querias que eu falasse. Agora, faze uso da palavra que é tua, para fazer bem, para tirar algum véu, para rasgar alguma viseira, para tirar algum tapume, para levantar essas burcas espirituais, para que alguém veja, alguém ouça, alguém escute, algum coração entenda que nós estamos no meio de uma luta espiritual, não é do bem contra o mal fora de nós, é do mal em nós contra o bem que não nos tem habitado. É uma luta do bem que fica batendo a porta, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a minha porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Do contrário, eu estou fora. E vocês estão tomando a comunhão do mal, do ódio, da raiva, da hostilidade, da zanga, da antipatia. E vocês estão sendo presididos nessa ceia por Satanás. Eu não sento na mesa de vocês. Eu estou do lado de fora, andando nos becos, nas vielas. Eu estou deitado com os pobres no frio, com fome. Eu estou junto desse eleitorado de 35 milhões de famintos. Eu estou ao lado dos que gemem, dos que sofrem, dos que morrem sem socorro, dos que ficam tremendo o queixo de frio nas filas intermináveis, dias e dias. Eu estou ao lado desses que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda e são enganados com promessas de bujão de gás, de coisas que não se renovam, que passam, que servem só para o engano imediato. Senhor Jesus, eu te peço que tu abras o entendimento. Só o teu Espírito pode tirar o véu que cobre as nações e que cobre o entendimento desse país. Eu sou só uma pessoinha aqui, mas tem muitos outros orando comigo, sinceramente, e com todo amor, e quebrantamento, e reverência. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.